Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos e Bíblia. Esse episódio muito especial, porque hoje nós falaremos de um tema importantíssimo da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo, que é o departamento da UMADT. O que é a UMADT? É a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Toledo. E esse é um tema relevante, um tema atual, um tema que nós estamos aí já estudando há alguns dias para falar com o nosso líder da UMADT geral, pastor Fábio Leal, que é o líder desse grande departamento, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos a esse canal. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo, ela é uma igreja ativa, é uma igreja que cresce, é uma igreja em movimento, e hoje nós estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, compartilha, curte e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui, como eu disse, o pastor Fábio Leal, que é, além de pastor, uma vasta experiência com a igreja, com os irmãos, e hoje lidera esse gigante departamento que é o departamento de jovens do nosso campo. Antes de nós propriamente falarmos com o nosso querido irmão pastor Fábio, eu quero aqui fazer uns agradecimentos muito exclusivos a respeito dos nossos patrocinadores. Que bom que vocês estão com a gente. E é certo de que nós precisamos de mais parceiros, mas que bom que vocês estão com a gente. Falo aqui da Mecânica Alto Giro, do nosso amigo, irmão, presbítero Osiel Terra. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Você que precisa aí de um conserto no seu carro, daquela revisão top, vai lá. A Mecânica Alto Giro vai fazer isso para você, tá bom? Outra pessoa aqui que nós não podemos esquecer, que é a Cimeia Decor, que é aí as cortinas e persianas sobre medida, e solicite uma visita, né, com a Cimeia Decor, e você vai ter aí essa visita profissional na sua casa, sobre persianas, sobre cortinas, enfim, sobre todo esse trabalho que o nosso querido amigo pastor faz ali também, o pastor Sérgio, muito obrigado por lembrar. E também a Mecânica Jonas Car, né? Deus abençoe nosso querido irmão Jonas Car também. Se você precisa aí de uma revisão, de um serviço top de qualidade, também Jonas Car. Nosso amigo Daniel Rocha, pastor Daniel Rocha, também tem a sua construtora e está aí também nos ajudando. Enfim, alguns irmãos que nos ajudam, que oram conosco, que participam com a gente. Isso é muito bom, muito obrigado pela sua ajuda. E digo sempre, plante uma sementinha nesse nosso projeto, que você será abençoado também em nome de Jesus. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo a este episódio, o terceiro episódio. Olha só, você está pegando o canal aí nenenzinho ainda, né? Nenenzinho ainda e já está engatinhando, e daqui a um tempo vai estar correndo, crescendo. Hoje é um assunto específico, mas nós retornaremos com o senhor aqui para falar de vários outros temas também. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença. A paz do Senhor, pastor Ismael, Lucas, toda a equipe aqui que trabalha contigo, né, os nossos patrocinadores. Que bom que vocês estão ajudando, entenderam, né, a importância. Que bênção, continuem apoiando, né, esse trabalho. E você que ainda não é patrocinador, né, converse com o pastor Ismael. E você que está assistindo, né, se inscreva nesse canal. Exato, né? Nós já tivemos aqui o pastor Vicente, o pastor Alceu falando aqui, eu acompanhei um pouco. Eita. E que honra para mim poder estar aqui com você. É um privilégio mesmo. Poxa, pastor, a honra é nossa, né? Digo que quando nós iniciamos o projeto com o pastor, nós tínhamos ali uma lista de pessoas. Temos uma lista de pessoas que seguirão aí nesse mês de agosto, que seguirão aí para nossas entrevistas. E entre elas, obviamente, bem no cabeçalho ali, a tua pessoa, justamente pelo congresso, está tão pertinho ali, né? E eu agradeço pela disponibilidade da tua agenda tão corrida, obviamente, pela tua função, trabalho, enfim. E hoje o senhor está aqui com a gente. Pessoal, entenda de que nós estamos depois do culto de terça-feira, depois de um culto maravilhoso na presença de Deus, sentamos aqui para bater um papo sobre a UMADT, pastor.
Isso mesmo, pastor. Nós estamos, né, se aproximando aqui do nosso congresso, já né, estamos a 10 dias do congresso. 10 dias. Né, sexta-feira, no dia 14, nós estaremos aqui no Templo Sede, junto com os jovens da Almighty, adorando a Deus e agradecendo a Deus por mais um ano que o Senhor tem marcado as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Desde o último congresso, nós estamos vivendo, né, momentos como o MADT geral, que é a união de todos os jovens, e também a união ela só ocorre porque nós temos lá na congregação, nos bairros aqui da cidade, grupos de jovens nas congregações que se reúnem aos sábados, que se reúnem em momentos durante a semana para ensaiar, para glorificar a Deus. E aí nós temos esse marco, né, que é o Congresso Geral. O Congresso Geral, para que a gente se reúna aqui na sede com todos os jovens do campo. Sim. Esse é o nosso desejo, que todos eles estejam aqui. E para isso tem toda uma preparação, tem todo um movimento que as nossas equipes estão trabalhando, os nossos diretores da Almighty estão trabalhando aí, e eu quero mandar um abraço e um agradecimento que eu tenho a Deus por ter uma equipe muito grande trabalhando comigo. Isso, pastor, exatamente. Um ponto muito importante. Obrigado por falar sobre isso. Veja que a Almighty ela tem uma equipe muito grande de líderes que estão nas congregações. Hoje nós somos em 30 líderes. Isso, nós temos mais de 30 líderes, porque cada congregação acaba tendo 2, 3 líderes, né? Então acaba multiplicando esse número. Exato. Então hoje o grupo nosso de liderança ele passa de 100 nomes ali, né? Que estão ali, tanto os líderes quanto a equipe que apoia os líderes, né? Aí tem uma outra equipe que são os maestros e maestrinas, e assim vai aumentando, né? Gigante. Esse número de lideranças, de jovens que estão se dispondo, né, a servir a Deus, a adorar a Deus, a compartilhar o tempo, assim, para fazer algo para o Senhor na sua juventude. Pastor, então vamos ao assunto Congresso Geral da Almighty. Quando cheguei aqui em Toledo, nós chegamos aqui em abril de 24. É isso, Lucas? Abril de 24. Viemos de uma cidade pequena. Nós tinha acabado de acontecer uma emancipação no nosso campo, né? Tínhamos ficado menor do que já não éramos tão grande, éramos, acredito que 15 ou 16 congregações, e na emancipação ficou 3 congregações. E no projeto de Deus, a nossa vinda para cá. E chegando aqui, nos deparamos já com o movimento da Almighty para o Congresso 2024. Estamos em 2026, mas o movimento do Congresso para 2024. E aquilo nos impactou de uma forma muito maravilhosa, muito maravilhosa. Foi algo assim que nos trouxe um alento muito grande por estar aqui, né? Além de várias outras coisas que eu poderia citar, mas a Almighty, justamente por ter 2 jovens em casa. E 2026 chega e nós temos mais entre aspas aqui, não é mais um trabalho, né, mas é o trabalho da Almighty, o congresso da Almighty, e ele vem carregado de toda emoção, de todo um ano de oração, de todo um ano de trabalho, de todo um ano de muita dedicação, de todos esses líderes que o senhor mencionou, mas termina o Congresso de 2024, inicio de 2025, termina em 2025, início de 2026, e aí entra o tema. Como que procede isso, pastor? Fala para mim, porque isso é um assunto que eu gostaria de ouvir. Esse sempre é um desafio, né? Porque nós sempre buscamos, né, junto com a nossa diretoria, conversar com os irmãos para que a gente entenda o momento, né? Aquilo que Deus está trazendo para os jovens, né? E aí essa busca, essa oração, buscando essa preparação para que os nossos coordenadores, para que a nossa diretoria também busque esse alinhamento. E aí este ano nós estamos trabalhando intenso. Buscando trazer para os nossos jovens que o Evangelho ele não é algo estático. O Evangelho ele é algo transformador, é intenso. O Evangelho, porque Jesus ele falou: olha, eu e o Pai somos um.
que é João 10:30, que é onde nós tomamos como base. E aí nós passamos a olhar o que Jesus foi falando sobre eu e o Pai somos um. Ele chega a dizer, ele diz, olha, assim como eu e o Pai somos um, eu quero que estes que o Senhor vai trazer sejam um conosco. Então, quando a gente passa a olhar e fala assim, meu Deus, Jesus, foi Jesus que falou, não foi nenhum outro, foi Jesus que falou, olha, eu quero que eles sejam um conosco. E aí é um impacto para nós. Sim. Então isso já no ano passado, ainda quando nós sentamos para conversar, foi algo que realmente veio para nós conversarmos e nos impactou. Como nós podemos trazer para os nossos jovens, para a nossa liderança, que foi Jesus que pediu essa intensidade. Foi Jesus que nos orientou. Então nós estamos chamando os nossos jovens, olha, nós precisamos viver essa intensidade, porque foi Jesus que nos chamou a isso. Entendi. E aí não viver a intensidade é menosprezar o sacrifício de Jesus. Não querer esse relacionamento com Ele, o querer viver no raso, no superficial, só no ir ali bater o ponto no culto e ir embora sem querer conversar com Ele, sem querer viver uma vida diária com Ele. Não é isso. Então é um desafio que nós trouxemos para os nossos jovens, para que nós busquemos a viver a intensidade do Evangelho. A intensidade. E que tema, pastor? Que tema? Porque já ali é um assunto para daqui a pouco, mas assim, já no pré-congresso que está acontecendo, já acredito que já teve o último pré, né? Isso. E já nos pré-congressos nós já podemos sentir a intensidade do que virá nesse final de semana de congresso. E falando do culto de hoje, como nós já mencionamos anteriormente, na terça-feira passada já foi um mar de glória aqui, nessa terça não foi diferente. E como é necessário que vivamos intensamente na presença de Deus, esse avivamento, essa busca por poder, essa busca por graça e essa busca por unidade em Cristo e em Deus. Principalmente, Principalmente. Essa unidade. Nós vivemos ciclos, Eu já estou há 5 anos na liderança da Almadit. Sim. E aí eu já vi coordenadores nossos virarem dirigentes de congregação, já vi regentes nossos indo para outros departamentos, sim, já cuidando, trabalhando com o círculo de oração, já pensando em outras áreas, jovens nossos buscando outras áreas para trabalhar. E aí não é uma divisão, mas sim uma distribuição de trabalhos, sim, e um envolvimento com a obra de Deus. Sim. E é essa unidade que faz, olha, ontem estava aqui, hoje já está em outro departamento, cooperando com essa obra. Exato. E aí vivendo esse tempo. Outros irmãos, você citou aqui um dos patrocinadores, o Sérgio já foi coordenador da Almadit. Verdade. E aí já coopera com a gente. Outros pastores que estão aqui, que foram coordenadores, o pastor Hélio ali na Pioneira, uma das maiores congregações nossas, foi um dos coordenadores aqui. Eu tenho um panfleto aqui de 1998 que ele já trabalhava com isso, já trabalhava com o Almadit, hoje pastor da maior congregação que nós temos, sim, no campo, muito participativo conosco, nos apoia sempre. O pastor Emílio, que está aqui dirigindo o Panorama, por exemplo, também já foi agora mais recente, agora, sim, também. Sim. E hoje nós estamos aqui com toda a nossa diretoria, também trabalhando essa unidade, buscando. O tema faz parte dessa unidade como igreja. Certo. E aí eu tenho que testemunhar do privilégio que é ter o pastor Vicente Mariano como nosso presidente, que é alguém que nos incentiva a viver essa intensidade. Porque ele vive essa intensidade. Então a gente olha para o púlpito, não tem como a gente olhar para o púlpito e ficar ali paralisado, Exatamente. Indiferente àquilo, porque a gente vê um exemplo ali no púlpito do pastor Vicente, que ele vive essa intensidade do começo do culto até o final. Ele participa do culto mesmo, desde a recepção dos irmãos à porta. Se você tiver o privilégio, você não é de Toledo ainda, os irmãos de Toledo já estão acostumados, mas se você não é de Toledo, ele chega sempre mais cedo e já desde o começo, meia hora antes, ele já sai cumprimentando os irmãos. Isso. Ele já vai criando uma
uma comunhão no culto, né? Exato. E essa comunhão, essa koinonia que ele vai mostrando para nós, né? É o que nos faz, olha, nós precisamos ser uns. Por isso, no nosso congresso, participa o Círculo de Oração na sexta-feira, participa a Uniadit, que é os nossos adolescentes no sábado, e o nosso Castelo Forte, né, os irmãos sêniores da igreja que vão participar conosco na Manhã Missionária. Na Manhã Missionária. E aí mais os missionários que estarão aqui, os irmãos que estarão aqui testemunho. Então, realmente essa unidade é que faz a diferença, e aí o exemplo do nosso pastor que nos instiga, né, a viver essa condição. Pastor, bom, acredito que nós não vamos nos aprofundar no assunto que eu vou mencionar agora, haja visto que nós não vemos muita necessidade, porque o agir é de Deus, o trabalhar é de Deus. Quem trará esse avivamento e essa intensidade nos dias do congresso será a presença de Deus. Porém, não podemos deixar de mencionar o pregador, né? Um grande pregador, né? Que estará com a gente aqui, né? Pastor Renan Lopes. E um grande pregador, um pregador de renome nacional, né? E acredito que em comum, né, com a liderança, com a anuência do nosso pastor, né? Renan Lopes estará aqui. E, poxa, quem sabe a gente consiga gravar um podcast com ele, né? Quem sabe, né? Mas, junto com a mensagem, né? Junto com a mensagem, tem os louvores, pastor. Que eu acredito que faz uma diferença absurda também. Que é aquela preparação, né? Como é que eu poderia dizer? Aquela introdução para a manifestação da glória de Deus através da palavra. E aí eu faço questão de frisar de que os hinos, né, todos os hinos congregacionais, os hinos escolhidos para os congressos, enfim, Deus fala conosco através dos hinos também. Todavia, a preparação, né, essa introdução para que a mensagem chegue. A liderança de louvor, em comum acordo com a liderança no geral, na escolha dos hinos, pastor, eu faço questão aqui de fazer uma pergunta muito, muito importante. Na escolha dos hinos, há uma preocupação teológica com a letra dos hinos para que possa encaixar tema, mensagem do hino, enfim, só me entendeu? Isso, nós temos uma equipe de música, né, lideradas pela Maeli, pela Denise, o Julinho, é o nosso maestro aí do instrumental, e junto com o nosso maestro da orquestra, que é o Christian. Eles trabalham esses louvores, com oração, com meditação na palavra, o tema, né, condizente, porque é uma preparação já de um ano de trabalhos, porque a gente não trabalha para o congresso, né? Nós trabalhamos para buscar conectar os nossos jovens com Deus durante todo o ano. E aí o congresso é o momento de nós celebrarmos. Então, nesse tempo eles vêm trabalhando tudo isso, conversando, alguns temas algumas músicas que possam trazer alguma letra que venha causar alguma dúvida sobre isso. Já consultamos, até o pastor Vicente, às vezes é algo simples, a gente conversa ali, olha, tranquilo, que é sempre elaborado uma playlist aqui, tanto para os nossos jovens escutarem, como também para que a gente entenda, busque entender, e aí esse trabalho de pensar, de orar, de encaixar as músicas. Hoje a gente acaba utilizando muito medley, que acaba fazendo uma conexão para realmente exemplificar aquilo que está sendo trabalhado no tema, e aí isso também precisa ser bem cuidado para que realmente a gente esteja alinhado com o tema e, acima de tudo, com a palavra de Deus, né? Não é nada fora, né, da palavra de Deus. Então a gente busca assim ter um cuidado especial. As meninas que trabalham assim na escolha, elas sempre meditam, elas mandam mensagem: olha, nós estamos pensando isso, nós estamos agindo assim, e vamos orando, vamos continuar orando, olha, ainda temos dúvida em tal situação, vamos ver, vamos pensar, e aí vai buscando a conexão, estudando, conversando com outras pessoas também. Há sempre um cuidado nesse sentido. Legal, pastor. Bom, eu sou
suspeito falar por ser filho de pastor, nascido e criado dentro de igreja, e por fim, aos 24 anos, iniciei pastorear a igreja, e esse ano, em agosto, esse ano 26 de agosto, agora fazem 20 anos, né, em igreja, e é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, né? Essa preocupação teológica com o hino, essa preocupação da letra com o hino para que se encaixe perfeitamente. Todavia, obviamente, de que com toda essa equipe que trabalha todo um ano, que vai se encaixando, buscando, entendendo, e obviamente de que são pessoas capazes e capacitadas, né? E que são pessoas que foram levantadas, escolhidas por Deus e têm a anuência da liderança. E eu quero deixar aqui os meus parabéns aos músicos, às maestrinas, aos backs, que Toledo tira de letra, é impressionante, né, Lucas? Né? É assim, eu falo, pastor Fábio, por ter vivido muitos lugares, né, muitas circunstâncias, e aí a gente chegou numa cidade onde, com toda a humildade, né, nós somos aqui uma igreja completa, que tem tudo. Que temos maestros, que temos maestrinas, que temos pessoas muito capazes, muito capacitadas, e que faz uma diferença gigante. Hoje o pastor falou uma frase ali na pregação, no nosso culto, de que Toledo será a cidade do avivamento. Eu tenho plena certeza disso, porque Toledo realmente é diferente. Eu entro aqui numa particularidade, pastor, que é o pré-congresso, os cultos de pré-congresso. Explica um pouco para a gente, porque há muitos lugares, nós temos mais de 3.700 inscritos no canal da Igreja Assembleia de Deus em Toledo, e eu acredito que chegará muito mais longe. Eu falo aqui para o norte velho do Paraná, eu falo aqui para o oeste, sudoeste, enfim, para onde chega, até fora do país. E eu digo que há muitos locais que não faz pré-congresso. Fala um pouco do pré-congresso para a gente, pastor. Essa preparação, eu acredito que deva ser algo que é já para ir colocando lenha. É isso? É um incentivo, né? Nós buscamos trabalhar. Como o número de jovens, eles já enchem o templo sede. Ali, se vierem todos, né, falta lugar no templo sede. Então a gente tem que fazer todo um ajuste ali. Mas a gente percebeu com o tempo que alguns às vezes ficavam resistentes em vir, porque às vezes o marketing estava só no templo sede. Então nós criamos, junto com a nossa diretoria, essa forma de ir às congregações, dividindo por setores. O setor 1 vai preparar o louvor, e aí o setor 2 vai preparar um hino para a gente cantar com todo o grupo. Sim. E aí nós vamos lá no setor 2, vamos lá no setor 3, vamos no setor 4, setor 5, fazer um pré-congresso lá. E aí unir esses jovens, buscar do setor 2, do setor 3, vamos lá no setor 5, né? Encontrar com eles e fazer um pré-congresso lá. Para já ir criando esse ambiente de comunhão, esse ambiente de cooperação entre eles, uma cantina para que eles possam conversar também, e assim dar esse envolvimento para os jovens e aí mostrar que a UMAGT ela só existe porque existe lá na congregação esse grupo que se reúne. Pastor, eu vou fazer uma observação muito interessante de que se oportuniza também os músicos do setor, né? Perfeito, que legal, isso mesmo. Porque no Congresso Geral nós temos lá os músicos oficiais do Congresso Geral. Quando nós temos os pré-congressos, nós temos ali as equipes do setor trabalhando a área da música também, né? Que oportunizam esses meninos. E que são muito bons, inclusive. Que são muito bons, eles acabam elevando, né, a régua e dá a oportunidade, né? Porque por questões dos ensaios,
esse pessoal está ensaiando, pastor. Nós temos pouco evento aqui em Toledo, né? Nós temos a Marcha para Jesus, esse povo estava tudo ensaiando para a Marcha para Jesus. Sim. Aí está ensaiando para o congresso. A orquestra aqui, ela ensaia no domingo à tarde, ela ensaia na segunda-feira à noite, e aí faz mais alguns ensaios aí para os congressos, para atender os eventos que ocorrem na igreja, e aí vai acontecendo. Então, não há uma disponibilidade de todos poder participar. Então, a gente precisa fazer, oportunizar também para eles. Sim. E aí, quando a gente realiza o pré-congresso lá nas congregações, há essa condição de que eles possam participar, que a gente possa descobrir talentos, maestros que se despontam ali na preparação, na organização. Sim. Olha, então a congregação X vai preparar os hinos congregacionais, os louvores, e aí a gente já pede para eles, então explorem isso, faz um louvor, prepara um hino congregacional e da harpa cristã com um ritmo, né, mais jovial, para que a gente integre com os jovens, vendo um louvor aqui mais worshipado, vamos dizer assim, e aí entra num hino da harpa cristã, não precisa ter uma quebra, né? Sim. Aí a habilidade, e aí eles vão buscando, a gente vai conversando com eles nesse sentido, e aí vai havendo essa preservação daquilo que é uma identidade nossa, e também oportunizando para que os jovens também vejam sentido, vejam como eles são integrados a isso também. Exato. E oportuniza, né? Sim, nós vivemos, como o senhor disse, ciclos. Tempo. O senhor falou de 98. 98 eu estava chegando no Paraná, vindo de São Paulo. 97, 98 nós estávamos chegando no Paraná. Uhum. Bom, os hinos da Cassiane era, né? E Cassiane bem jovem ainda na época, né? Diante do trono, enfim. O tempo vai passando, vai chegando novos louvores, chegando novos músicos, enfim, que vai se destacando também a nível nacional. E acaba que o sênior hoje está cantando o hino dos jovens, que era da 98, na década de 90, e hoje nós temos essa repaginação, né? E precisamos nos adequar, sem perder a identidade, como o senhor falou, pastor. Uhum. Pastor, agora, o congresso em si, ele tem aí uma organização muito grande, uma logística muito grande. Falo por ser pastor de uma congregação e de que com o pequeno grupo que nós temos na congregação, isso já dá um mega trabalho. O senhor foi pastor da igreja, o senhor sabe disso. Isso. Já dá um mega trabalho, né? Tá aqui, ali e tal. Poxa, pastor, um trabalho dessa, como diz, mais uma vez citando o nosso querido pastor Jonas da Paulista, dessa magnitude, né? Um congresso dessa magnitude, o alinhamento com as lideranças, fazendo aqui menção do nosso querido irmão Josimar, que era para estar com a gente hoje aqui, mas por um motivo de força maior não pôde estar, mas eu vejo o Josimar muito ativo, muito trabalhando e tal. Mas então o senhor tem uma equipe grande, secretários, tesoureiros, maestrinas, maestros de música, enfim, todo o alinhamento, pastor, passa pelas tuas mãos de liderança. Como lidar com isso, pastor? Esse é um desafio que, graças a Deus, nós temos uma união, né, de esforços para servir ao Senhor. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo aqui, como você citou, o Josimar, o presbítero Alisson, e aí vem o Alan, vem o Eduardo, vem toda a equipe aí, o Mateus, as maestrinas, os músicos aqui, todos eles entenderam que cada um tem o seu papel fundamental, importante, e aí eles vão somando comigo, né? Olha, Fábio, eu tô, cada um tem a sua missão, e aí vai exercendo ela e fazendo, tratando. Nós já temos as equipes de trabalho aqui no Templo Sede, então nós vamos
conectando com eles, a equipe da mídia, a transmissão, a equipe do som, né, os músicos, os nossos irmãos que atendem aqui o estacionamento, o pátio da igreja, a recepção, e aí toda a organização. A gente vai conectando, já aproveitando também a estrutura já existente aqui no Templo Sede, né? O nosso pastor, ele é muito organizado, ele tem assim ele busca a excelência e não por um orgulho de querer aparecer, a gente vê claro nisso, por zelo, né? Como é um cuidado de entregar o melhor para o Senhor. Exato. Né? E aí ele passa isso para nós. Exato. Olha, vocês precisam estar organizados, né? Distribuam a carga, e aí eu vou distribuindo com eles cada trabalho, e aí, olha, pastor, nós queremos fazer isso, a gente vai fazer aquilo, ó, já preparamos isso, então a gente vai alinhando, e aí trazendo para o nosso pastor presidente também, para que ele esteja acompanhando, ele está sempre atento, sempre participativo, sempre junto ali, olha, isso, aquilo, está sempre cuidadoso com tudo, então isso nos dá uma segurança, né? Para que a gente venha para o culto e possa desfrutar do culto e da presença de Deus e adorar a Deus, mesmo sendo um congresso, né, com aí 500 jovens, aí, mais ou menos o número que nós temos aqui participando ativamente nas congregações. Então eles vindo aqui, a gente tem essa segurança de que tem toda uma equipe preparando para a recepção, para organizar eles, recepcionarem. Pastor, então o congresso está chegando e isso tudo nos trará, vamos dizer assim, que será a cereja do bolo de todo um ano de trabalho, será a coroação do trabalho. Isso está já aí no sangue, ocorrendo no sangue, esses dias que já estamos vivendo de pré-congresso, desses cultos extraordinários que têm acontecido aqui nas terça-feiras, refletindo diretamente nas congregações, porque, digo por domingo, na nossa congregação do Jardim Casa Grande, onde houve um culto com um mover do Espírito Santo que foi impressionante, um culto maravilhoso, né, Lucas? Culto maravilhoso, domingo, e aí a gente já fica ansioso porque o congresso está chegando e a gente quer ver, participar, quer estar ali junto, né? E isso tudo me traz, pastor, algumas reflexões à mente, sabe? Aí agora vamos baixar um pouco a adrenalina do congresso e vamos falar um pouco pastoralmente aqui, né? De pastor para pastor, refletindo um pouco sobre a juventude atual. A nossa preocupação, eu falo da minha pessoa como pastor de congregação, a minha preocupação tem sido de como lidar com essa juventude moderna. Nem falo mais da pós-modernidade, porque isso já se passou pela década de 80, 90, a pós-modernidade já até nem se toca mais nesse assunto. Digo que nós estamos vivendo num tempo de uma juventude acelerada, moderna, ansiosa, uma juventude que é muito independente, né? Muito independente. E a sua pessoa na liderança de uma equipe tão grande de líderes, e também passando para essa liderança, eu não quero ser indelicado e perguntar a tua idade, mas assim, os meninos, os mais jovens, falo do Lucas que tem 20 anos, vai fazer 21 agora, eles fitam os olhos nos líderes, quem está em evidência na liderança naquele tempo, né? E eu faço aqui uma reflexão com o senhor sobre essa juventude moderna que temos, a juventude da mídia social, a juventude do para ontem, né? Do para ontem. Pastor, eu tenho uma grande preocupação com isso. E o senhor, como líder, como o senhor está enxergando toda essa dinâmica no geral? Eu digo isso a nível nacional, pastor. Olha, pastor Ismael, nós vemos isso também com preocupação. Eu vejo isso, conversei com a nossa diretoria, nós fizemos um trabalho agora, 1 mês e meio atrás, 2 meses, de ir conversar com a liderança lá nas congregações, por setores, conversando com eles para a gente debater sobre isso. Essa preocupação que o senhor citou,
também é uma preocupação para nós, é algo que a gente precisa conversar com eles. O jovem hoje ele precisa se sentir pertencente, participante, e nós estamos vendo assim, porque a cultura que está acontecendo, do feedback positivo e quer fazer só aquilo que gosta, não é aquela geração que nós vimos. Eu estou com 44 anos. 44. Poxa, 45, perdão, já até 45 anos. Poxa, 45 a mesma idade. Eu sou de 81. E aí a gente vê, eu vivi já algumas gerações aqui. Eu comecei a liderar com 16 anos de idade na minha congregação. Líderes que me espelharam, que me deram inspiração para liderar, para trabalhar, trabalharam comigo, né? Me tomaram pela mão, olha, Fábio, faz assim, programa assim. E aí nós estamos buscando esta forma também de conversar com a nossa liderança, para que a gente esteja atentos a essas alterações que a gente vê da cultura. E aí nós não podemos permitir que a cultura transforme a nossa cultura baseada na palavra de Deus. Mas nós precisamos estar atentos à cultura momentânea, essas que vão alterando, para saber o que falar, como abordar os jovens, como trazer eles para a realidade do Evangelho. Então, cada momento, as músicas mostram isso. Cada momento que nós vemos, como você citou, lá de 98, hinos que nós cantávamos naquele momento, hoje já são diferentes. No entanto, nós precisamos entender isso e aproveitar a oportunidade para trazer essa linguagem e mostrar para eles a intensidade do Evangelho. Essa mesma intensidade que os nossos pioneiros viveram, que nós, os quarentões, já vivemos lá quando jovens, adolescentes, para que eles também desfrutem desta presença de Deus, dessa intensidade. E nós precisamos, como liderança, estar atento a isso. Buscando essa forma de trabalhar, esse caminho de ajustar, e nós estamos trabalhando muito junto com a Uniadit, que é os nossos adolescentes, a irmã Viviane e toda a equipe dela também vem trabalhando, e nós estamos conversando juntos para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades e mostrar para os nossos jovens que o Evangelho ele não fica velho. Ele continua sendo vivo, eficaz, transformador e nos faz homens e mulheres melhores para a sociedade. E então esse é um cuidado que nós temos. Estamos sempre trabalhando com os nossos líderes, buscando essa vivência com eles, de entender o que eles estão passando lá, como que eles estão vivendo lá, desde a congregação até aqui no templo sede, e daí unindo com todos os nossos jovens, assim, no geral, para viver a intensidade. Esse foi o tema, e isso que a gente foi conversando com eles, e o Evangelho é intenso. E aí nós precisamos trazer isso. E o que vai marcar a vida dos nossos jovens é viver essa intensidade. Pastor, aproveitando aqui esta fala do senhor, eu quero já deixar pré-marcado, não colocando data, obviamente, mas de que seja antes da eleição, para a gente conversar, porque obviamente o senhor está envolvido diretamente com a política do nosso município, E eu gostaria de um dia nós marcarmos antes da eleição para nós falarmos sobre a política e a juventude atual, porque eu também vejo com olhos preocupantes também essa questão. Nós temos jovens conservadores, mas nós temos jovens progressistas também. Nós temos, e vou falar aqui com muita dor no coração, porque nós vemos uma juventude se formando. Puxa, é pesado o que eu vou falar, mas preciso dizer isso. Pessoas que não conseguem discernir o que está acontecendo no mundo político, de tão perigoso e campo minado que está.
né? Por isso essa questão assim de tomarmos muito cuidado com relação às ideias que se circulam entre os jovens, as ideias que se circulam entre os adolescentes, porque 16 anos já tem título de eleitor, já começa a votar, enfim. E como é que está isso, né? Então eu quero que o senhor volte aqui num outro podcast para a gente, daí sim, num campo de reflexão sociológica, enfim, para a gente conversar sobre esse tema da nossa juventude assembleiana de Toledo, para falar sobre política um pouquinho. Pastor, já estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa fala aqui, tá? Mas eu quero, mais uma vez, a gente trazer aqui um assunto muito importante, que o nosso pastor tem batido nessa tecla, e eu acho muito conveniente que ele faça isso. A base precisa ser sólida, criança, MI, precisa ser sólida, para que chegue no pré-adolescente, para que chegue no adolescente e para que chegue nos jovens, né? Como o senhor falou, nós já somos quarentões. Daqui uns dias eu já tenho camisa do Castelo Forte, não tem nem como, né? Mas nós estamos indo para lá. Mas essa meninada que está chegando, essa garotada que está chegando, precisa encontrar em nós algo, né? Precisa encontrar em nós alguma coisa. E aí eu falo aqui com o líder. Eu falo aqui com o líder da UMADIT. Os seus parceiros de congregações, os seus, como disse o senhor, mais de 100 líderes que tem aí espalhado pelo nosso campo. A minha pergunta ou a minha reflexão junto com o senhor pastor, vai chegar um momento em que o senhor vai estar numa outra função, que o senhor não será o líder da UMADIT. Talvez o senhor seja o líder do Castelo Forte daqui a um tempo. Não é verdade? Quero chegar bem lá, né? Eu quero chegar bem. Eu quero bradar na terra como esses irmãos fazem aqui, viu? Esses dias eu encontrei eles num congresso aqui lá em Bom Princípio, rapaz. Eles encheram a igreja, eles saíram daqui, foram até Bom Princípio para participar lá, rapaz, com vigor. Eu falei, meu irmão, olha aí, eu quero chegar daí para frente, rapaz. E aí, olhando para essa questão, pastor, eu pergunto, hoje, na tua visão, a visão de liderança, fazer um discípulo, fazer um sucessor, como o senhor vê isso, pastor? Esse é o maior desafio da liderança. Em maneira geral. Exato. Uma empresa que o pai precisa passar por filho. Nós temos histórico de muitas empresas que quebraram, porque não conseguiu formar liderança. Então esse é um desafio, um desafio muito grande. Na Bíblia a gente vê situações, né? O pai tentando levar os filhos, e os filhos vendo toda a bênção do pai, mas não conseguiram, né? O pai não conseguiu transmitir esse mesmo legado para os filhos, e é um desafio para nós atualmente, né, na liderança, preparar esses líderes aqui. Então, junto com os nossos diretores da UMADIT, a gente vem conversando também sobre esse sentido, e foi o foco dessa conversa que nós tivemos nos setores, né, para que a gente entenda que nós não estamos lá na congregação como líderes porque não tinha alguém para colocar no lugar. Nós cremos que tudo é Deus que proporciona. Nenhuma autoridade é constituída se não for pela permissão de Deus. E o coordenador, ele está revestido dessa autoridade que Deus colocou ele ali. E aí nós conversamos muito com eles nesse sentido de que lá eles precisam ser exemplo. Assim como eu preciso também ser exemplo para os nossos líderes ali, participando, estando à disposição, fazendo algo para o Senhor.
E é isso que eu busco fazer, participar, o culto de terça-feira, né? Eu sempre busco ali, olha, eu não posso ter um outro compromisso, eu preciso estar ali recebendo a instrução do meu líder, né? O meu pastor presidente. Exato. E aí eu busco com os nossos líderes e comunicando para eles toda essa instrução do nosso pastor presidente, e aí buscando que eles também se inspirem, como eu me inspirei quando era coordenador de jovens lá. Muitos pastores que hoje são pastores, na época eram meus coordenadores. Sim. E hoje é presidente de campo, outros em outras áreas, outros departamentos, dirigentes de congregações que me inspiraram. Então eu entendo essa responsabilidade como líder, né? E espero que os meus liderados, né, que são líderes dos grupos, eles também entendam que eles têm esse papel lá na congregação. Por isso é desafiador, né? Porque eles terão que mostrar isso, né? Não é só dizer, né? Eles precisam viver isso, né? Testemunhando com a vida diária, com a conversa diária, e isso é algo que a gente tem comunicado, conversado muito e chamado a atenção, é que a gente precisa conversar. Sim. Conversar com os nossos jovens, trazer esse bate-papo para que eles entendam que, apesar de líderes, né, somos também homens e mulheres ali. Não existe aqui super-herói, não existe um super-homem ou uma super-mulher que está ali à frente. Não, são homens, são mulheres que vão errar, mas que serão humildes o suficiente de pedir perdão, de reconhecer o erro, de buscar, olha, aqui não ficou legal, vamos melhorar, vamos mudar, vamos ir para um outro momento, uma outra situação. Então a gente precisa entender isso, e eu amo a Bíblia por isso, que ela não ocultou nenhum erro de Davi, erro de líderes, um homem segundo o coração de Deus, mas que errou. Sim. Mas que teve um coração contrito e reconheceu esse erro e buscou a misericórdia. Né? E nós passaremos por momentos, falharemos, né? Se estamos ainda caminhando aqui por esta terra, é porque temos falhas, temos limitações, vamos errar, mas pela Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que buscaram a misericórdia e receberam a misericórdia de Deus. E assim nós precisamos buscar a misericórdia de Deus, mesmo líderes precisaremos buscar todos os dias a misericórdia de Deus, e quanto antes a gente reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, os nossos liderados também verão que, olha, assim como o líder busca a misericórdia de Deus, se eu buscar, eu tenho a misericórdia, serei alcançado por ela e posso vencer também, né? Posso passar. E inspirando, né? Poxa, que bacana. Pastor, agora um assunto, como é o Fábio pai, o Fábio esposo, como é esse Fábio fora do contexto de liderança, como é o Fábio? Olha, você tinha que trazer aqui o Gustavo, o Guilherme e o Gabriel, né, os meus 3 filhos, para falar, né, ou a Regina, né, para contar aí quem é o Fábio. Né, eu tenho dificuldade de falar de mim, eu gosto de falar dos outros, né? Mas eu desde que eu comecei a namorar a Regina, uma coisa que eu deixei bem claro para ela é que eu, naquele momento, namorando, a minha prioridade era servir a Deus. Então, em alguns momentos eu ia deixar ela me esperando, porque eu precisava servir ao Senhor. E aí agora, né, mudou. Agora a minha prioridade é cuidar da minha família. Primeiro eu cuido da minha família. Primeiro eu preciso cuidar da minha esposa e dos meus 3 filhos, que é a minha primeira congregação. Não adianta eu estar aqui pulando na igreja, correndo e saltando e deixar minha esposa e os meus filhos sem o cuidado. Então, primeiro eu cuido da minha família. Quando eu estava atendendo a congregação, eu falei, olha, meus irmãos, se em algum momento a minha família precisar, eu abandono o culto aqui. Eu vou correr atender minha esposa e os meus filhos. E eu sei que tem aqui obreiros, tem irmãos aqui que podem cultuar aqui e seguir o culto sem nenhum problema. Agora, lá em casa, sou eu o pastor e não tem outro.
E eu que tenho que cuidar deles. Agora, aqui na igreja, algum outro irmão aqui pode me substituir. Sim. Então, eu tenho tomado essa premissa para a minha vida. Sei que erro muitas vezes, tenho as minhas limitações lá com o Gustavo. Meu filho tem 14 anos, rapaz. 14. Rapaz, tá comendo até o reboco da parede. Deus, misericórdia. É um problema nacional. Meu Jesus. Mas é uma benção, sabe? Sim. Músico aqui da orquestra. Olha. Chega mais cedo. Pai, 15, 20 minutos antes, eu falo, pai, tô pronto. Me leva pro ensaio. Então, eu assim, tenho uma alegria de ter o Gustavo. Que legal. O Guilherme do meio, né? O Guilherme, ele já é diferente do Gustavo. Ele já não come o reboco. Restritivo da comida, a gente tem que... eu tenho que... Meu Deus, o que você vai comer e tal. Eu tenho que ir lá e a mãe dele, nós lutamos a comida. Aí o Gabriel, o mais novo... Esse também é quase igual o Gustavo, sim, mas ele menorzinho, então ele come menos. Mas é uma benção também. Esse come de tudo. São três filhos muito parecidos, né? Mas eles são diferentes imensamente. É incrível como a criação, como que Deus faz. São 3 presentes de Deus na minha vida. Eles, né, que são herança do Senhor, e Ele me deu para eu cuidar deles e eu preciso cuidar muito bem deles. Que maravilha. A Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, porém convém que o bispo, né, seja irrepreensível. E ali deixa muito claro que o primeiro ministério é realmente a família, né? O ministério é a família. Hoje estamos aqui gravando, minha família está em casa, a sua família está em casa. Combinamos com eles, porque a gente ficaria um pouco até mais aqui, mas nosso primeiro ministério é a família. Pastor, eu gostaria de encerrar essa sua participação no nosso podcast Entre Amigos e Bíblia, o senhor deixando uma palavra para a nossa juventude, deixando uma palavra aí para a Umadity, né? Uma palavra de inspiração relacionada ao nosso congresso, tá? E diga aí o que está no seu coração, pastor. Pastor Ismael, para os nossos jovens, e para você jovem que nos acompanha aqui, eu quero deixar para você que Jesus, Ele fez o maior sacrifício possível para nos dar a vida eterna. E Ele conquistou isso lá na cruz por você, jovem. Por você que está vivendo esse mundo aqui, vivendo esse mundo relativista, esse mundo de Instagram, de Facebook, de videozinhos, de coisas que não é a realidade. Ninguém posta a dor, ninguém posta a dificuldade. Só se posta as conquistas, as realizações. Deixa um pouquinho de lado esse relativismo e esse achismo das redes sociais e entenda que Deus está ao seu lado em todos os momentos da sua vida e desde os momentos mais difíceis aos mais felizes, Ele quer estar ao seu lado e Ele estará ao seu lado. Só depende de uma decisão sua, só depende de você escolher estar com Ele ao seu lado. Por isso, busque Ele, chame Ele, porque o que o mundo prega é o engano, é a perdição, é a destruição da família e a destruição dos jovens. Por isso, olhe para Jesus. Ele chegou ao mundo se despindo da sua glória, de todo o seu poder e veio ao mundo para nos dar a vida. Então é Ele que eu preciso escutar. É a palavra dele que eu preciso observar e acatar como verdade para o meu coração, para a minha vida. Não permita que o mundo, que as pessoas digam quem você é. Coloquem rótulos em você. Jesus é que conquistou tudo lá na cruz por você e para você. Por isso, desfrute dessa bênção que é viver a vida que Ele conquistou lá na cruz. Para você, venha participar conosco do nosso congresso. Nós vamos viver um momento de glória aqui. Amém. Um momento extraordinário. Você vai sentir o que nunca sentiu, vai ver o que nunca viu, porque Deus, Ele tem um momento marcado conosco aqui nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Já aqui, há 10 dias, nós teremos esse lindo congresso e com a presença do pastor Renan Lopes,
a presença do nosso pastor presidente, pastor Vicente Mariano, e a sua presença. Quero contar com a sua presença aqui, e todos os nossos jovens da UMAD estarão aqui glorificando a Deus, entregando a sua melhor adoração ao Senhor de maneira intensa. Porque o Evangelho é intenso, porque Jesus, Ele aqui é que nos orientou. Olha, assim como eu e o Pai somos um, eu quero que você, jovem, sejam um, tenham o Espírito Santo no coração e vivam essa intensidade. E é isso que Ele pregou para nós, e é o que nós estamos incentivando e desafiando os nossos jovens a viver, a intensidade do Evangelho. Pastorzão, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo tempo. Eu e o Lucas ficamos muito agradecidos, né, Lucas? Pela presença do pastor aqui com a gente, nesse dia Amém. Tão especial, tão esperado. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Essas palavras são inspiradoras para mim como dirigente de congregação, são inspiradoras para mim como um líder local, como um pai. É uma inspiração, tá? Então, assim, nós olhamos hoje para a liderança da UMADIT e vemos segurança, vemos trabalho, vemos desenvolvimento, vemos crescimento, e isso nos enche o coração, nos enche de alegria, porque era tudo isso que nós buscávamos quando nós decidimos sair do meio da nossa terra, da nossa parentela e vir para cá, né? Então encontramos realmente aqui um abraço, um carinho muito grande da liderança da juventude para os meus filhos, que para nós como pai isso é muito importante. E muito obrigado mesmo. Amém. Tá? Agradeço a Deus pela vida da sua esposa, que lhe permitiu estar aqui. Tá? Que Deus abençoe a irmã Regina, que Deus abençoe todos os filhos, em nome Amém. De Jesus, tá bom? Meus amados irmãos que estiveram conosco aqui até esse momento, nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus abençoe o seu lar. Refriso aqui, se ainda você não é inscrito no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Toledo, canal do YouTube, se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha esse podcast para que possa alcançar quantas mais pessoas possíveis, e que essas palavras que foram ditas aqui sobre reflexão, sobre o trabalho, como funciona, possa chegar em mais lideranças para que possam tomar como base o que foi dito aqui, para também lá na sua cidade, lá no estado onde mora, possa também desenvolver de alguma forma algum trabalho. O pastor Fábio, em uma outra oportunidade, vai estar aqui novamente. Nós vamos tocar no assunto de liderança de novo, em outros temas, e será muito bacana, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe. Lucas, brigadão mais uma vez, né? Não é sempre que o Lucas está com a gente, porque o Lucas trabalha aí, hoje ele pôde estar com a gente aí. Valeu, Lucas, brigadão por estar aí como técnico hoje aí, tá? Tem dia que eu tenho que me virar sozinho, mas hoje ele está nos ajudando. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastorzão, tamo junto. Amém. Sempre. E como sempre nós dizemos aqui na Assembleia de Deus em Toledo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.